na face da terra inspirado, a não ser a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. E nós não precisamos de outros conhecimentos a não ser o conhecimento que vem da palavra de Deus. E quando esses homens, esses filósofos, esses mestres, falsos mestres, afirmavam que Jesus não poderia ser Deus que criou o universo e ao mesmo tempo o Salvador da humanidade, eles estavam colocando em perigo duas doutrinas mais importantes da fé cristã. É a doutrina da criação e a doutrina da salvação. E Paulo, quando ele escreve essa carta, ele está respondendo a esses falsos mestres. Ele está acabando com as mentiras deles. Por isso, nesses últimos versículos do capítulo 1, nós vamos caminhar devagar para entender essa resposta que o Paulo estava dando a esses falsos mestres. No verso agora 13 em diante, 3 a 23, Paulo afirma categoricamente sobre a grandeza de Jesus Cristo. Quem é esse Jesus Cristo? A supremacia de Jesus, a excelência da pessoa e da obra de Jesus Cristo. Paulo neutraliza todo o ensinamento falso e ele afirma, apresenta com toda veemência, afirmando que Jesus, ele é o único, o Criador do universo e o único Salvador da humanidade. Mas nós veremos isso em diante. E hoje nós temos muitas setas. Chamo de setas porque toda religião que nega a encarnação de Jesus Cristo é uma seita, de acordo com a palavra de Deus. Não sou eu que estou definindo isso, mas toda religião que nega a encarnação do Cristo Jesus é a ação do anticristo. E quando você olha para os muçulmanos, eles pregam que Cristo foi apenas um grande profeta. Eles consideram Jesus como um grande profeta, mas não como um criador e não um salvador da humanidade. O que os espíritas ensinam? Que Cristo é apenas o Espírito iluminado. Por isso que eles usam os muitos termos sobre a luz divina, a luz de Deus está te iluminando. Eles consideram essa luz como Cristo, ou seja, ele é um simples a luz que ilumina as pessoas. E alguns até dizem que Jesus é apenas um dos muitos mediadores entre Deus e os homens. Você vai acompanhando outras igrejas, colocam. Na minha infância eu acompanhei, para não citar na questão de ética, muitos afirmam que a Maria, ela também é mediadora, ela é intercessora. Então colocam Jesus Cristo entre muitos mediadores. Existe ali a Maria, como muitos e muitas santas que são consideradas como mediador de homens e Deus. Podemos orar para Aparecida e Aparecida intercede em nosso favor. Mas também, de uma das seitas onde cresci, não cresci tanto não, mas tive alguns ensinamentos através dos meus tios, testemunho de Jeová. Eles dizem que Jesus foi o primeiro a ser criado e não o Criador. Eles negam
que Jesus, ele não é o criador da humanidade, mas ele foi o primeiro homem que foi criado por Deus, e não Adão e Eva. Então Jesus foi a primeira pessoa que Deus criou. E quando você olha nessas afirmações, e tudo isso que acontecia no passado com os nossos irmãos que haviam aderido à fé cristã. Mas a pergunta que nós fazemos: quem afinal é Jesus? No texto em questão, Paulo fala sobre a preeminência de Cristo na obra da redenção e na obra da criação. Paulo ele afirma que Jesus, sem Jesus, não poderia existir a salvação, e sem Jesus não poderia existir o mundo. Nós vamos caminhar com textos bíblicos, e na obra da criação nós vamos demonstrar que Jesus Cristo, ele é o Criador. Os mestres do engano, no texto que nós acabamos de ler, eles atacaram as doutrinas da criação, da redenção, e negavam que Cristo e poderia ser esse o Criador, o nosso Salvador. Mas o Paulo, quando ele começa a responder, bom dia irmã Ivonete, está chegando agora. Veja quando o Paulo começa a responder os falsos mestres. Ele começa no verso 13 que nós lemos. Ele nos tirou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Deus, ele nos libertou do império das trevas. Ou seja, existe um império do mal em ação no mundo. Existe esse império, esse reino das trevas que está em ação. E esse reino é predominado pelo diabo Satanás. O mal é uma realidade concreta. Existe um ser maligno. Ele é um ser corrompido que governa o reino satânico, que governa o reino das trevas. Esse ser foi expulso do céu, e ele é chamado do enganador, do mentiroso, acusador, o maligno, o perseguidor dos filhos de Deus. Esse reino existe e é real. E muitas vidas até hoje jazem nesse reino das trevas. Satanás, ele governa o mundo satânico, o reino das trevas. Ele está lá dominando, escravizando vidas, escravizando famílias. E o desejo do Satanás é levar a maioria das famílias, das pessoas, no reino dele. E o Paulo está respondendo a falsos mestres que diziam que Jesus não poderia ser o redentor da humanidade. Paulo afirma para eles que esse reino existe, Satanás, ele é real, os demônios são reais, eles agem, eles provocam os acidentes, as enfermidades.
Eles induzem as pessoas nas tentações. Eles odeiam os filhos de Deus. O Deus desse século, como a Bíblia lhe chama, ele cega os olhos de muita gente. Ele fecha o entendimento de muitas pessoas para não entender as verdades de Deus. E o Paulo está dizendo, respondendo aos falsos mestres, que o homem não pode se libertar a si mesmo desse império de trevas. Nenhum conhecimento filosófico é capaz de libertar o homem do reino satânico. Nenhum conhecimento além da Bíblia que pode transformar o homem, que pode libertar o homem do reino das trevas. Nenhum conhecimento esotérico pode libertar o ser humano. Nenhum conhecimento científico pode libertar o homem. Porque Satanás tem um poder. Ele domina as pessoas, ele escraviza as pessoas do pecado, do engano, das mentiras, da escravidão. O faraó que nós lemos na Bíblia, ele é o tipo do diabo Satanás, que escravizava o povo de Israel. Esse povo não conseguiu se libertar das garras do faraó. Precisou-se ação divina. Precisou-se o derramamento do sangue do Cordeiro. Glória a Deus. Esse sangue do Cordeiro inocente molado é que libertou o povo de Israel. Porque Faraó, ele é um tipo do diabo Satanás. Tudo que o diabo quer é escravizar as famílias. Quando você olha um ser humano mergulhado nas drogas, deixando a família, deixando a casa dos pais deixando a casa dos pais e morando nas ruas, vivendo naquela vida de miséria. Quando você se depara com as pessoas envolvidas nos vícios, é a obra do diabo, do capeta. Só que ele usa as mentiras para escravizar as pessoas. Lembra quando você lê Mateus capítulo 4, Lucas capítulo 4, traz para nós essa ideia quando Jesus foi ao deserto para jejuar. Satanás se apresentou a Jesus depois dos seus últimos dias de jejum e oração. Ele tenta Jesus. Ele tenta induzir Jesus no engano, nas mentiras. Ele usa a palavra de Deus, distorcendo a palavra, é isso que ele faz. E ele consegue oferecer a Jesus uma vida, parece que uma vida de realização. Olha, esse mundo me pertence, esse mundo é meu. Eu vou te dar todas essas riquezas, vou te dar a fama, o sucesso, o poder, mas basta você se inclinar e me adorar. Olha as mentiras do diabo. Ele afirma que o mundo é dele. É mentira, porque ele não criou o mundo. Ele não é um criador. Ele afirma que o mundo e as coisas que estão, tudo que está nele, neste mundo lhe pertence. É mentira, porque ele não é um criador. Ele é um usurpador. Ele é mentiroso.
Ele oferece a fama, oferece o sucesso, oferece as riquezas, tudo é mentira, mas no fim é para escravizar as pessoas. E o Paulo está ensinando, respondendo os falsos mestres, mas ao mesmo tempo ensinando a igreja de Jesus. Vocês que estão negando que Jesus não é o Salvador, mas entenda que existe o reino das trevas, e nesse reino existe um ser espiritual que domina esse reino, é o diabo. Ele escraviza as vidas, e ninguém pode ser liberto dessa vida sem a ação de Deus. Um homem não pode se libertar a si mesmo. Deus é o único que pode libertar os seres humanos desse império maligno. A libertação vem de Cristo e não de homem. Como eu dizia, a biologia, a filosofia, a psicologia, a enfermagem, a história, a geografia, a matemática, a física, a química, nenhum conhecimento pode libertar o homem, a não ser o conhecimento que vem da palavra de Deus. A única pessoa que tem o poder para transformar vidas é Jesus Cristo. A única pessoa que tem o poder para libertar as famílias é Jesus Cristo. Todos os filósofos partiram, estão lá nos túmulos, os ossos deles estão lá. O único ser que venceu a morte, o único ser que venceu o pecado, o único ser que venceu o maligno é o nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus por isso. Nós somos o fruto da obra da encarnação de Jesus Cristo. Ninguém pode negar isso. Nós somos o fruto da obra do Calvário que Jesus realizou em favor da humanidade. Fomos libertos porque Jesus nos libertou. A morte de Jesus Cristo, o sangue de Jesus Cristo nos libertou do império maligno. E hoje nós estamos livres. A palavra de Deus traz essa verdade para mim, para você, no João capítulo 6, João capítulo 8, verso 32. O que a sua Bíblia fala? Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Essa verdade não vem da escola acadêmica. Essa verdade não vem dos filósofos. Essa verdade não emana do ser humano. É a verdade da pessoa de Jesus Cristo. Jesus, Ele é a verdade de Deus que nos liberta. Conhecereis a verdade vos libertará. Sem o conhecimento da pessoa de Jesus Cristo, o ser humano está perdido. Sem o conhecimento de Jesus Cristo, o ser humano continuará na escravidão do inimigo. Sem o conhecimento de Jesus Cristo, que tem o poder de transformar, libertar o ser humano continuará sob o domínio do império maligno. Mas graças a Deus, porque somos livres por causa da obra de Jesus Cristo, por causa do conhecimento
que vem da palavra de Deus. Essa palavra é o nosso Senhor Jesus Cristo. No princípio era o verbo igual à palavra que estava com Deus. Essa palavra é Deus. Jesus é Deus. Jesus é o Espírito Santo. E nós somos livres por causa da verdade que um dia chegou a mim e chegou a você. Verso 36 de João 8. Se Filho de Deus vos libertar, realmente sereis livres. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Nenhum homem na face da terra tem esse poder. Nenhum filósofo, nenhum cientista, nenhum ateu, nenhum pastor, nenhum bispo, nenhum padre, ninguém na face da terra tem um poder para libertar o ser humano, para transformar o ser humano. Se o conhecimento acadêmico tivesse o poder de transformar vidas, famílias, pessoas, os PhD, os cientistas, ateus, os mestres, todos nós, todo ser humano já estaria salvo, já estaria liberto. O conhecimento acadêmico enche a nossa cabeça, mas não consegue tocar a alma. A palavra de Deus nos afirma no livro de Hebreus, a espada de dois gumes que consegue dividir a alma e espírito e que tem o poder de discernir o pensamento de todo ser humano é a palavra de Deus. Essa palavra tem poder. Jesus tem todo o poder. Ele venceu o reino satânico. Nós veremos isso lá em diante, quando chegaremos ao outro capítulo, quando Jesus afirma como ele nos libertou e desfez toda a obra do inimigo, a cédula que nos condenava. Olha o verso 14 do capítulo 2 de Colossenses. E apagando a escrita de dívida que não era contrária e constava contra nós os seus mandamentos, removeu-a do nosso meio, cravando-a na cruz. Tudo que nos condenava, tudo que condenava a sua vida, a sua família, Jesus pegou aquela cédula e cravou isso lá na cruz. E tendo despojado os principados poderes, os expôs em público, e na mesma cruz triunfou sobre eles. Ele é o único que venceu todas as coisas. Quando você lê o livro de Atos, capítulo 4, ele traz essa outra afirmação para mim e para você, que ninguém pode libertar. Verso 2 do capítulo 4 de Atos. E não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há outro nome entre os homens pelo qual devamos ser salvos. O nome de Maomé não salva ninguém. O nome de Buda não salva ninguém. O nome do pastor não salva ninguém. A religião não salva ninguém.
bispo, apóstolo, quem? Não salva ninguém. O único que salva, o único redentor da humanidade, chama-se Jesus Cristo, o Nazareno. Eu posso ouvir um glória a Deus, aleluia. Paulo acaba com as mentiras dos falsos mestres, negando que Jesus Cristo, ele não pode ser o Salvador da humanidade. Veja aí, Deus é o único que pode nos libertar desse império das trevas. A libertação vem de Cristo e não de homem. O poder das trevas não pode ser quebrado pela força humana, mas somente pela ação divina. Como eu dizia, os israelitas, se fosse no poder deles, já poderiam sair do Egito há anos, mas precisavam da ação divina. E Deus entrou em ação e libertou o povo de Israel. Veja, o verbo libertou está no tempo passado, que nós lemos em Colossenses. Ele nos tirou do domínio das trevas, nos transportou para o reino do seu Filho amado. O verbo nos libertou está no passado. Isso significa que a obra de libertação foi absolutamente consumada. Glória a Deus! A obra da libertação foi absolutamente consumada. Ninguém mais pode acrescentar naquilo que Jesus realizou na cruz. Ninguém mais pode acrescentar algo para salvar o ser humano, porque Jesus completou a obra da redenção. A obra da salvação foi completa e consumada. Essa é a razão que a última palavra de Jesus na cruz foi tetelestai. Tetelestai. Está consumada. A obra está consumada. O preço foi pago. Eu findei a obra. Tudo está completo. Está completo. Estamos livres. E somos verdadeiramente livres. Você é livre. Você é livre. Eu sou livre por causa da obra que Jesus realizou. Não há condenação nenhuma pela sua vida e para a minha vida, porque Jesus realizou toda a obra na cruz do Calvário. Glória a Deus por isso. Essa é a razão que nós podemos celebrar Jesus. Essa é a razão que você pode aplaudir Jesus. Quando eu estou com o povo aqui, quando eu tenho essas verdades, eu digo, você pode adorar Jesus do seu jeito. Lembra da mensagem da quarta-feira? Nós não adoramos Jesus por causa das pessoas que estão no nosso lado. Nós não adoramos Jesus por causa do pastor, por causa de equipe de louvor que está nos conduzindo no momento de adoração. A adoração parte da revelação que você tem, quem Jesus é, o que Ele representa na sua vida. Quando você tem essa revelação da pessoa de Jesus Cristo, então você pode adorá-lo, você pode glorificá-lo, você pode aplaudi-lo, você pode ficar de pé, você pode ficar de joelho, você pode deitar no chão, você pode ficar sentada, você pode abrir a sua boca, glorificar ao Senhor Jesus Cristo. É por isso que eu tenho pena de pessoas, talvez até que escolhem pregadores, pastores. Eu gosto muito de um pastor que fala lentamente, devagar.
Eu gosto mais de um pastor que sobe no púlpito, não pode se mexer. Eu gosto mais de um pastor que... Não, gente. Cada pessoa tem a sua revelação da pessoa de Jesus. Não existe um método prático, concreto e decretado de o povo adorar a Deus. Você pode adorar o Senhor do jeito que você entende e da revelação que você recebesse da pessoa de Jesus. E quando eu estou entendendo essas verdades, às vezes eu pulo, eu grito, eu glorifico o Senhor. Às vezes eu rio. Vai me passar um tempo, estou lendo, eu começo a rir em casa, começo a falar glória a Deus, aleluia. Porque eu entendo o que significa a palavra glória a Deus e aleluia. Somos absolutamente livres completamente, porque a obra foi consumada. Nós acabamos com os gnós, nós neutralizamos toda a mentira dos gnós. Jesus é o único, o Redentor, o Salvador da humanidade. Amém. E a Bíblia fala que Ele nos transportou para o reino do seu Filho. Jesus, Ele nos resgatou, Ele nos tirou do império. Deus, por intermédio de Jesus Cristo, Ele nos tirou do império maligno, nos transportou, nos resgatou com o poder dEle, com a morte dEle, com o sangue dEle, nos transportou o reino da luz. Aleluia. Ele nos tirou do reino da escravidão. Gente, que coisa mais maravilhosa. Ele nos tirou do reino das mentiras, do engano. Ele nos tirou do reino onde Satanás nos escravizava, onde Satanás dominava sobre nossas vidas, o pecado dominava sobre nossas vidas. Nós éramos escravos. Talvez você está acompanhando e vai acompanhar essa mensagem. Se ainda não entregou a sua vida para Jesus Cristo, saiba que você ainda está na escravidão do inimigo. E Satanás não tem nada para te oferecer. O que tem no reino satânico? O que está no reino das trevas? É só ódio, falta de amor, mentira, pecado, miséria. O que tem lá? Sujidade, fofoca. São coisas ruins que estão nesse reino. E Jesus não somente nos libertou, Ele não morreu somente na cruz para nos dar a vida eterna, mas Ele precisou nos resgatar dessa luz, desse reino satânico, desse reino das trevas. E Ele nos transportou para um reino da luz, um reino onde há vida, um reino onde há paz, um reino onde há amor, um reino onde há vida eterna. Sabe por que hoje você consegue dormir, você consegue sorrir? Sabe por que hoje você, meu Deus, talvez você vá na sua cama, deita e dizer, Jesus, obrigado, Senhor. Você deita em paz. É porque você já faz parte do reino da luz. E nesse reino, nós somos os súditos, somos filhos. O Rei dos Reis, Ele está lá, o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele nos tirou, nos resgatou no reino da morte, nos colocou no reino de vida. Você hoje tem vida porque você faz parte do reino de Deus, o reino de Jesus Cristo. E por que não adorá-lo? Por que não adorá-lo? Por que não engrandecê-lo? Essa obra
custou caro. E Deus pagou um alto preço, não poupando o seu único filho. Ele entregou o seu único filho como preço de resgate. O preço de resgate da nossa vida custou a vida de Jesus Cristo. Sabe por que eu te peço? Quando você está na sua casa, no seu carro, no seu gabinete, no seu trabalho, na sua empresa, na rua, na mesa, onde você estiver, adore Jesus. Se Ele já habita no seu coração, se Ele já realizou essa obra e você entende que Ele realizou essa obra, adora-o, glorifica-o, enalteça o nome de Jesus. Transforma esse banquete hoje, domingo, como um ato de adoração. Ele não somente nos libertou, mas nos resgatou do reino satânico. Satanás hoje não tem mais poder sobre mim, sobre você. Tenha isso na sua consciência. Quando alguma coisa não está caminhando bem, você precisa resgatar sua mente no conhecimento da palavra de Deus. Você precisa tomar posse daquilo que Jesus realizou por você na cruz. Satanás não tem mais poder sobre os filhos de Deus. Nós é que demos poder a ele. Por quê? Porque nós não sabemos, não temos o conhecimento do que Jesus realizou na cruz. Ele não tem mais poder sobre mim, sobre a sua família. Toma posse disso. Declara isso. Ele não tem mais poder sobre mim, sobre você. Porque hoje nós estamos no reino de luz. E esse reino, Jesus Cristo, Ele é o Rei dos Reis. Nós não pertencemos mais a um reino de morte, um reino de engano, um reino de mentira, de ódio. Essa é a razão que você pode perdoar as pessoas, porque você faz parte de um reino de amor. Se você não consegue perdoar as pessoas, então você ainda não entrou nesse reino. Não importa o que as pessoas fazem para você, nós perdoamos porque Ele nos perdoou. Glória a Deus, aleluia, 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 glória a Deus. A salvação implica uma mudança radical de domínio sobre nossa vida. Essa salvação implica uma mudança radical de domínio sobre a nossa vida. Ele nos tirou, diga isso, Ele me tirou do reino das trevas, agora estou no reino de luz. Glória a Jesus. E nós só adoramos o Cordeiro de Deus. Por isso nós só nos inclinamos ao Cordeiro de Deus. Por isso nós só louvamos, glorificamos o Cordeiro de Deus. Ele merece o louvor, a adoração, a glorificação, tudo, é uma honra, o poder, a majestade, porque Ele conquistou todas as coisas pela morte dele e pelo sangue dele, pela ressurreição dele e pela ascensão dele. Glória a Deus. Ah, que coisa maravilhosa. Que coisa maravilhosa. Eu queria continuar a falar dessas coisas, mas o nosso tempo já não permite. Deixa eu te falar uma coisa. Não é minha palavra, é a palavra dele. Ele nos tirou do domínio das trevas e nos transportou para um reino
do seu Filho amado. Espera ali, você está entendendo isso? Você está entendendo o que a Bíblia está falando? Veja assim, eu vou dar um exemplo para você entender, um exemplo prático, mas que não pode ser comparado daquilo que nós nos tornamos em Jesus Cristo. Imagina só, você está andando nos bairros mais pobres do mundo, no lugar de miséria, onde há tráfico, onde há pobreza num nível inexplicável, e chega alguém, chega um bilionário, um homem culto, admirável, ele vai nesses lugares, nessas favelas, nesses lugares tão pobres, miseráveis, ele vai encontrar famílias mergulhadas na pobreza, na miséria, nas drogas. E ele vai, pega essas famílias. Esse homem que mora num dos países mais desenvolvidos do mundo, país do primeiro mundo, que mora no palácio, um ricaço, que não sabe o que passa fome, que não sabe o que é sofrimento, ele vai pegar essa família no meio da pobreza, na lama, pega essa família, leva essa família e vai colocar essa família num país do primeiro mundo, numa cidade, dos melhores cidades do país, e oferecendo para essa família todos os seus bens. Todos os bens desse homem bilionário, oferece a essa família. Essa família esquece o que eles eram. Você está entendendo o que Jesus fez para você? O que Jesus fez por você e fez por mim? Eu tirei esse exemplo prático que não pode ser comparado. Jesus foi lá na miséria, lá na lama de pecado, lá na morte, lá na mentira, lá na pobreza. Ele foi lá nas profundezas da morte. Ele foi até no Hades. Ele foi lá porque lá estava o Gilberto, lá estava o Dilma, lá estava a Ruth, lá estava a Gilma, lá estava o Nunes, lá estávamos nós, todos nós. E Jesus nos pegou naquela situação, no estado que nós estávamos. Aleluia! Ele nos tirou de lá, no reino das mentiras, no reino de ódio, no reino da morte, de pobreza, do pecado. Sabe como ele nos encontrou? Escravos do diabo, mergulhados na pobreza, pobreza espiritual. Lá, e Jesus realizou essa obra. Ele nos resgatou, ele nos redimiu, ele nos lavou, nos purificou, ele nos deu sentido. Aleluia! Ele nos deu vida. Ele não só terminar, só nos resgatar. Você já viu o que acontece quando existe um resgate na cidade? O que eles fazem? Talvez resgatam um cachorro, resgatam uma vida e deixa essa pessoa, depois de receber tratamento, solta essa pessoa, devolve na família. Jesus não somente ele nos encontrou nessa situação, ele não somente nos resgatou, nos abandonou, ele nos resgatou numa situação tão difícil que nenhum homem na face da terra teria condições nem o poder nos resgatar. Ele fez isso, mas ele nos lavou, ele nos purificou. Por isso Deus, quando olha na sua vida, olha na minha vida, ele não nos considera daquilo que nós éramos no passado. Aleluia! Ele, Deus eterno, não considera mais os nossos pecados do passado. Ele não considera mais nosso pecado passado, porque ele nos lavou pelo sangue do Cordeiro imolado.
Ele não nos abandonou, Ele nos transportou, Ele nos colocou no melhor lugar. Você agora está no melhor lugar, você está no melhor lugar, no reino de luz. E sabe como você está? Não mais como escravo, mas como livre, como um adorador, como uma adoradora, como filho e filha de Deus. Isso Jesus, Ele realizou. Só Ele pode fazer isso. Ele continua fazendo isso em milhares de famílias e famílias na face da terra. Eu repito, nenhum filósofo tem um poder para libertar um ser humano. Nenhum outro livro que tem um poder para libertar o ser humano. Não existe outro mediador entre homens e Deus, somente Jesus Cristo. Não existe outro Salvador que pode salvar a humanidade, somente Jesus Cristo. Não existe uma obra, um sacrifício que pode salvar o ser humano, somente o sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo. E essa obra foi consumada. Adore o Senhor onde você está. Glorifica a Ele. Não sei de que jeito, mas eu te peço, glorifique o Cordeiro de Deus. Adore Ele, adore Ele. Aleluia, aleluia, aleluia. Adore esse Cordeiro de Deus. Glorifique o Cordeiro de Deus. Enaltece o nome de Jesus Cristo. Nessa manhã mesmo. Adora Ele. Ele merece o teu louvor. Ele merece a tua adoração. Lembra aquele hino que nós cantamos? Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abriram. Eu agora me alegro em sua luz. E foi lá na cruz, foi lá. Jesus abriu teus olhos, foi lá. Jesus abriu seu entendimento, foi lá na cruz. Jesus te deu a revelação, é a obra da cruz. Jesus é o nosso Redentor, Jesus é o nosso Salvador, Jesus é o nosso Senhor. Ele, exclusivamente Ele, que tem o poder de salvar, de perdoar e de dar a vida eterna. Pai querido, meu coração se alegra e transborda da tua presença. Quando no passado existiu falsos mestres que negam a encarnação da pessoa de Jesus Cristo, que negam que Jesus não pode ser o Salvador da humanidade, que afirmavam que Jesus Cristo é uma simples emanação de Deus, que negam, que continuam negando que Jesus não pode ser o Deus Criador e o Deus Salvador. E hoje muitas seitas e religiosas ensinam que Jesus é um simples profeta. Jesus é um primeiro ser que foi criado. Jesus é um espírito que ilumina. Mas a tua palavra nos revela que o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele é o verdadeiro Deus. Ele é o Criador do universo. Ele é o Salvador do universo. Ninguém pode salvar o homem sem o teu Filho Jesus Cristo, pois está escrito no João capítulo 14, verso 6: eu sou a verdade, a vida e o caminho, diz o Senhor. Ninguém vai ao Pai sem Jesus Cristo. Ele é o mediador entre homens e Deus, o único mediador.
chama-se teu Filho Jesus Cristo. Pai, permita que essa palavra, através do teu Espírito Santo, continue falando aos nossos corações, edificando as nossas vidas. E nós adoramos o Cordeiro, nós engrandecemos o Cordeiro, nós magnificamos o Cordeiro, nós celebramos o Cordeiro de Deus, pois Ele é o autor de todas as coisas. Ele trouxe à existência todas as coisas. Ele continua sustentando todas as coisas. Tudo e todos dependem dele. E Ele recebe honra, glória, majestade e o poder eternamente. Assim te peço, no nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus nos abençoe, queridos. Que tenhamos um domingo muito abençoado na presença do Pai. Que Deus concede a sua família, a você, uma mesa abençoada. Desfrute dessa palavra, dessa comunhão. Celebre o autor de vida. Adore ao Cordeiro de Deus. Queremos informar a todos nossos irmãos o seguinte: nós estaremos passando no nosso grupo de WhatsApp, informando a todos vocês aquilo que nós tratamos com a nossa diretoria. A partir do próximo domingo, está liberado pessoas de 13 a 59 anos de idade. Você pode participar nos nossos cultos a partir do próximo domingo. Mas essas pessoas não devem ser pessoas de riscos. Eu repito, de 13 a 59 anos, você pode participar nos nossos cultos. Essas pessoas não devem ser pessoas de riscos. Seja jovens, quem for, não pode ser pessoas de riscos. Mas também é importante que entre em contato com o diácono, nosso irmão Gilberto, e a nossa irmã Ruth Ferreira, para você fazer o cadastro, informar, porque nós teremos um número limitado de pessoas na nossa igreja. Então você tem de 13 a 59 anos e você não faz parte do grupo de risco, você pode entrar em contato com o irmão Gilberto, a irmã Ruth, para fazer o cadastro. E você, se quiser, pode vir participar aqui conosco. Mas se você não quiser ainda, pode acompanhar todas as mensagens online. E hoje à noite teremos mais um jovem, mais jovens aqui à frente, nos abençoando com a palavra de Deus. Que Deus nos abençoe. Um ótimo domingo. Um abraço.